Ruach HaKodesh, o Espírito do Deus vivo, colocou na minha alma a necessidade de tocar nesse assunto, no qual ninguém nunca toca. Por que algumas pessoas que não andam com Yah, pessoas que não servem a Deus, quando rezam a Deus, quando falam com Ele, tecnicamente, são ouvidas e atendidas em tudo que pedem? E com isso, passam a dizer que são de Deus, mas conservam todos os seus pecados pessoais. Você entende essa questão? Eu conheço uma pessoa que é assim. Eu não estou falando em termos de julgamento, mas estou falando tecnicamente, para dar explicação. Eu conheço um indivíduo que ele é tecnicamente assim. Ele diz que é de Deus, ele diz que é abençoado por Deus. Mas tecnicamente falando, é soberbo, egoísta, não respeita os outros, acha que está sempre certo, promove intrigas entre pessoas e acha que não tem defeito nenhum. Mas toda vez que ele invoca a palavra Deus e faz a reza dele falando com esse Deus, ele é ouvido e atendido. Eu já testemunhei e já atestei isso mais de uma vez. Por que isso acontece? Por que uma pessoa toda errada, quando fala com Deus, é atendida? E com isso parece que há um estímulo para a pessoa se manter assim. Isso acontece muito. E espiritualmente falando, é o mesmo caso do que acontecia com Nabucodonosor no tempo de Daniel. Você conhece ou conheceu alguém assim? Você sabe por que isso realmente acontece? Isso acontece porque Yah, o Deus vivo, sempre cumpre o papel dele, independente do homem cumprir seu papel. Como assim? Eu vou explicar. Em sua soberania pessoal e intransferível, Yah decidiu desde antes da fundação do mundo como é que ele iria interagir com a criação humana. Ideologicamente falando, ele tem o papel dele e nós temos o nosso. O papel dele, como Deus, como entidade divina, é se revelar, mostrar que existe, mostrar que há alguém acima do mundo, acima de tudo, que comanda a existência e faz tudo acontecer dentro de uma lógica. O papel de Yatzvot como Deus é esse. Se ele não tivesse decidido assim, nós humanos iríamos viver e morrer aqui no mundo sem conhecer ele, apenas pensando em dinheiro, mulher, viagem, cerveja, essas coisas inúteis, sem buscar bênção nem salvação, sem cobertura de pecado, e acumulando culpas e pecados para o dia da nossa perdição. Iríamos viver apenas assim, fazendo o que desse para fazer, esperando o dia da morte. Para um dia morrermos, irmos direto para a destruição eterna. Mas independente do pacto novo com Yeshua, ou do pacto antigo com Moisés, há uma espécie de pacto não declarado, no qual o papel de Yatzvot, o Deus eterno, é mostrar ao ser humano que existe um Deus que ele precisa buscar, que há uma força superior, um poder imortal acima de todos, e que a verdadeira alegria é aquela que é eterna, junto com ele. O papel de Yatzvot, Deus eterno, é esse, é mostrar isso pra gente, porque ninguém é capaz de descobrir Deus por conta própria. Se hoje eu ando com Yatzvot e sirvo a ele, e tenho essas experiências tão profundas que eu descrevo nas explanações, é porque em 1997 ele resolveu se revelar para mim de um modo peculiar. Não precisou nenhum pastor me chamar para a igreja. O próprio Yah fez o que tinha que fazer. E às vezes a pessoa é assim, como esse meu conhecido. Acha que é perfeito, acha que não tem defeito nenhum. Na visão dele mesmo, ele não tem defeito. Não existe humano assim. Mas toda vez que ele usa a palavra Deus e pede algo a esse Deus, ele pede como quem confia, mesmo sem seguir, sem obedecer, sem nada. E Yah atende ele, porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Yah gosta quando o ser humano recorre a ele. Ele gosta. Isso reforça a responsabilidade pessoal de cada um, de receber segundo suas obras. E aí ele tem a oportunidade de demonstrar que ele realmente existe e atende quem lembra dele. É claro, isso não significa necessariamente que tal pessoa seja abençoada ou que tenha salvação, porque salvação e bênção são outras coisas diferentes. A partir da consciência da existência divina, ele passa a ter o dever de fazer o papel dele,
que é procurar conhecer melhor esse Deus e servi-lo. Porque Yah já fez o papel dele, que é se demonstrar para a pessoa, mostrar que ele existe. A partir daí, a responsabilidade de servir a ele é da pessoa que tem a experiência com ele. A ideia é essa. Se a pessoa tem a consciência de que existe um Deus realmente, por que não buscar a ele? Por que não servir a ele? Por que não querer compromisso com ele? Porque o indivíduo só quer ser atendido e receber coisas? E aí existe só para a gente pedir coisas a ele? E o nosso dever de servir a ele? É complicado, né? Se você sabe que existe um Deus, por que não busca ele? Por que não entra na lei dele? Por que não procura se adaptar à vontade dele? O conceito de salvação tem a ver com o conceito de viver para ele, viver a lei dele. O cristianismo não induz as pessoas a viver para o Deus eterno. O cristianismo induz as pessoas ao erro, que basta acreditar que Deus existe para ser salvo. Tem muita gente por aí que acha que está salvo porque acredita que existe um Deus. Ah, eu estou salvo porque eu acredito que Deus existe. Não. A gente já falou várias vezes que a salvação no termo original é pela fidelidade. Salvação pela fidelidade é ser fiel ao que está escrito, ser fiel ao que a palavra dele ensina. Se você não conhece o que está escrito na lei de Deus, você nunca vai conseguir ser fiel a ele. Simples assim. E quando eu digo que esse meu conhecido está na mesma condição de Nabucodonosor, quando a gente vai lendo o livro de Daniel, algumas vezes Nabucodonosor parece agir como um louco sanguinário, um homem perverso, e outras vezes ele aparece no texto louvando e exaltando ao Deus de Daniel, como muitos seguidores de cristianismo não fazem. E aí? Isso significa que Nabucodonosor foi salvo? Ou que ele era um abençoado? Claro que não. Isso significa que, independente dos pecados dele, ele reconheceu a existência do Deus de Daniel. Ele reconheceu que o Deus de Israel é grandioso e louvável. E tem muita gente assim no mundo. A ignorância espiritual da pessoa é tão grande que ela acredita que pode ser um abençoado sem viver para Deus, sem respeitar a lei dele, sem andar na palavra dele, sem nada. Lembrando mais uma vez, pelo simples fato do texto original dizer que a salvação é pela fidelidade, automaticamente isso já significa que não há salvação sem obediência. Estranho ter que voltar a falar nisso, mas parece que às vezes algumas pessoas esquecem isso. Quem não vive a lei do Deus vivo e nem tenta viver, é fiel ao quê? Ser fiel a si mesmo não produz salvação. A pessoa pode até viver como esse meu conhecido, invocando a Yah só para ser atendido em questões pequenas da vida terrena, sem nunca se submeter à lei dele. Mas isso não quer dizer que tal indivíduo é um homem de Deus. Não quer dizer que ele está sempre certo. Não quer dizer que ele é abençoado. E nem quer dizer que ele está salvo. Afinal de contas, Yah vai pagar a cada um segundo suas obras. A palavra dele sempre diz isso e sempre repete isso. Não há nenhuma garantia de salvação para esse tipo de pessoa, descrita aqui na explanação. A não ser que tal pessoa esteja enquadrada naquilo que eu costumo chamar dos 2%. Que são aquelas pessoas que vivem de qualquer maneira, mas Yah só vem buscar perto da morte. Quando perto da morte, Yah lança a mão da misericórdia dele e dá uma condição da pessoa ainda ter um acerto com ele antes de morrer. Isso é o que eu chamo de 2%. Mas e aí? Vai confiar na teoria dos 2%? Vai arriscar viver a vida inteira como quer e esperar para ser salvo na porta da morte? Quem tem ouvidos ouça.